Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é João Guilherme, mais conhecido como Pato, e eu faço parte da frente DevLearn do CodeLab São Carlos. E hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouco mais sobre CSS, mais especificamente as propriedades mais utilizadas. Antes de começar a mostrar as propriedades em si, só queria dar uma relembrada em como que a gente pode declarar medidas e cores diferentes no CSS, né? A medida mais simples de todas é o pixel, né? Ela, basicamente, você pode colocar, por exemplo, 500 pixels, 1000 pixels. Ela não necessariamente corresponde a um pixel exato, mas é a menor medida possível, assim, dentro do CSS, né? A medida mais padrão que você pode usar. Depois disso, você tem a porcentagem, que é uma fração do container atual. E daí tem a diferença entre porcentagem e VW e VH. Quando a gente fala de view width e view height, a gente está falando de em relação ao tamanho do navegador, quanto que a gente quer ocupar. Então, por exemplo, VW, 50 VW é metade do navegador em largura. 50 VH é metade do navegador em altura. Daí qual que é a diferença com a porcentagem? A porcentagem não liga para o tamanho do navegador em si, sabe? Se ele está em tela cheia, tela pequena, enfim. O que ela liga mais é para o tamanho do container em que ela está contido, entendeu? Então, se o container for 500 pixels por 500 pixels, ela só vai se importar com aquilo. Se você colocar 80, vai ser 400 por 400. Enfim. Daí tem a automática. A automática, em geral, significa que ele tenta preencher o máximo da tela possível, mas tem outros comportamentos, né? Então, um dos outros comportamentos possíveis é simplesmente manter o menor tamanho possível, né? Então, dependendo de como você usa o auto, ele pode ter comportamentos diferentes. Ele tenta fazer o que ele achar melhor, né? E pode ser usado em conjunto com um monte de coisa. Por exemplo, border size, width, height e font size, né? Ou seja, para definir vários tamanhos de várias coisas diferentes. E depois a gente tem a anotação das cores. Como que a gente faz... como que funciona a anotação das cores no CSS? A gente pode usar cores pré-definidas, como Cyan, Alice Blue, Red, Turquoise. Só colocar as cores e ele vai entender qual cor você está falando. A gente pode usar essa notação de RGB 255, 255, 255, que vai de 0 a 255 em cada uma delas. Você provavelmente já viu, né? Só que essa notação é meio longa, né? A gente tem uma versão menor dela, que é essa hexadecimal aqui. Como vocês sabem, o RGB 255 é a mesma coisa que o hexadecimal FF. Então, 255, 255, 255 é a mesma coisa que FF, FF, FF. É só um jeito mais rápido de você escrever essa notação de RGB. Então, por exemplo, a gente pode mudar a cor do texto usando color. Não é font color, nem text color, é só color mesmo, porque eu não sei, mas é desse jeito. Então a gente pode colocar color hashtag 1A, FF, 00. A gente pode alterar o fundo também usando background color. Aqui, por exemplo, eu usei uma cor pré-definida. E a gente pode alterar, por exemplo, a cor de uma borda, usando border color. E aqui eu usei o modelo em RGB, 33, 101, 77. O modelo mais comum que você vai ver na maioria dos projetos é esse com hashtag aqui. Até porque a minha dica é instalar essa extensão ColorZilla para o Chrome, Firefox, Safari, enfim, tem para todos os navegadores, que ela deixa você pegar, fazer um conta-gotas assim, para checar qual a cor de cada site. E ela vai te entregar nesse formato aqui, ó, entendeu? A cor de qual parte do site ou qual parte da imagem. Então, você pode usar ela para essa finalidade. Então, pessoal, agora vamos dar uma olhada usando o código sobre o que a gente aprendeu sobre medidas e cores. Eu criei esse container centralizado aqui, coisa bem básica, usando HTML, e fiz o link da nossa style sheet de CSS, do nosso arquivo CSS. E agora, vamos brincar com aquelas funções que a gente tinha visto, com aquelas medidas e funções que a gente tinha visto. Primeiro, vamos mudar a largura desse container aqui para ter 700 pixels. Ó, ficou bem mais largo. Agora vamos mudar a altura dele para seguir a altura de metade do nosso navegador. Ó,
para ver que ele está seguindo metade da altura do navegador. Ó. Ele vira praticamente uma sanfona conforme eu faço isso daqui. Né? E vamos também colocar uma font size, ou seja, tamanho da fonte, de 200%. Olha, gente, não faça isso. Ninguém nunca escreveu font size 200% em um projeto sério, mas é um bom jeito de mostrar o que eu tô fazendo aqui. Ó. Dá para usar esses diversos tipos de medidas e todos funcionam perfeitamente. Agora um pouquinho usando cores, né? Deixar o projeto bem bonitinho aqui. Colocar uma background color, ou seja, cor de fundo ciana. Uma cor de border color, usando RGB. Coloquei aqui 212, 128, 77. Laranjinha aí. Deu pra ver a diferença? Se a gente apagar ele, fica preto. Agora laranjinha. E uma cor do texto, vamos usar o jogo da velha e os números hexadecimais. Então vamos colocar um FF11AA. Uma coisa assim. Ó, ficou muito bonito, né? E a gente aprendeu como que mexe com as cores e as medidas do CSS. Então, pessoal, agora a gente vai falar do display, que é uma propriedade muito importante. Ela basicamente diz como que cada elemento deve ser apresentado dentro da tela, dentro do seu navegador. E todo elemento HTML tem um display implícito. Você pode deixar ele explícito, você pode alterar ele, mas ele tem um implícito ali. Então, atualmente os 5 mais usados são esses daí. O Flex e o Grid eu deixei só para vocês saberem que existem, mas eles vão ser apresentados de maneira bem mais completa, porque eles são super complexos, na aula 5 e 6. Então vamos começar. Bem, o Display Block é o que é usado pelo div, pelo p, pelo h1, pelo h2, enfim. Ele basicamente obriga o seu elemento a começar uma linha nova e usar toda a largura da página. Então ele vai estar usando toda a largura que aquele documento precisar. Não pode ter um do lado do outro, né? Essa que é a ideia que ele quer passar. O display inline, ele já é o contrário do block, né? Porque ele deixa você, por exemplo, continuar na mesma linha. Você pode colocar um texto inteiro e no meio ali vai ter um display inline que altera só uma partinha do texto, mas ele continua correndo na mesma linha. Display none, ele remove o elemento do HTML. Então é como se você é como se nem existisse o elemento naquele momento, né? É bom para esconder as coisas. E é diferente de deixar algo transparente, porque quando ele está transparente, ele ainda ocupa espaço. No non, ele nem ocupa espaço. Então por isso que ele é interessante. Aproveitando que a gente está falando sobre a propriedade display, vamos falar sobre algumas propriedades de posicionamento na tela, né? Porque o display mostra como ele vai aparecer e essas duas propriedades aqui, como ele vai se posicionar em relação ao navegador. Então, o static é o posicionamento padrão. Ele vai seguir o fluxo da página, entendeu? Quando você coloca, por exemplo, vários display block e todos eles em static, eles simplesmente vão aparecer um embaixo do outro, bonitinho assim, tudo certinho. Quando a gente usa fixed, por exemplo, um pop-up, né? Então, sabe aquele pop-up chato que fica ou no cantinho da tela e vai seguindo você mesmo enquanto você rola, ou aquele pop-up que fica no meio da tela, que mais incomoda ainda? Então, ele está usando posicionamento fixed. E o relative é basicamente quando você pega a posição original, imagina que essa daqui é a posição original, e a gente fala assim, relativo a essa posição, eu quero andar um pouquinho para a direita, entendeu? Então, é isso que é o relative. E o que é o Z-index e onde que ele entra nisso? Bem, o Z-index, ele basicamente pega assim, tenho esse elemento aqui. Eu tenho um outro elemento aqui. Se eu colocar um relativo mais ou menos assim, eu tenho que escolher qual que vai aparecer primeiro, né? Porque ou um vem primeiro ou o outro. Não dá para você mostrar os dois ao mesmo tempo. O Z-index é como se a gente estivesse falando de uma função que tem XYZ, né? Ou seja, quanto ele está indo para cima. Então, um Z-index alto faz com que ele se sobressaia, como se ele estivesse assim na tela. Enquanto um Z-index baixo faz com que ele fique aqui atrás. Então, ele indica qual que vai ser renderizado primeiro. Bem,
então agora vamos mostrar o que a gente aprendeu na parte de posicionamento e display. Para começar, a gente está com esses três elementos aqui, por padrão, eles estão como display block, ou seja, largura completa, como dá para vocês verem, e position static, que é basicamente seguindo o fluxo HTML normal. Mas vamos dar uma mudada nisso daqui. Primeiro vamos mudar eles para display inline, né? Não é lá. E quando a gente faz isso, como você pode ver, cada um dos displays, os três displays tentam ao máximo ficar na mesma linha, entendeu? Eles param de obedecer essa questão de largura e tal. Se a gente mudar para none aqui, acontece o que é esperado, né? Ele vai simplesmente sumir. Não. Então, isso daqui é o exemplo dos displays na forma mais básica. Nas próximas aulas tem o flex e o grid. Agora, eu fiz uma pequena mudança, coloquei 3 cores diferentes para cada container, só para a gente ver como que o position e o z-index podem influenciar isso daqui. Então, vamos deixar o container 1 com o position static, ele já vem por padrão desse jeito, mas só vamos deixar explícito aqui. O container 2, a gente vai colocar como position relative, e não vamos fazer nenhuma mudança agora. E o container 3 a gente vai colocar como position fixed, só para vocês verem o que acontece. Ó, primeiro que a largura dele parou de ser importante, né? Ou seja, qualquer coisa relacionada à largura parou de funcionar. E, olha só, conforme eu vou rolando a tela, ele continua preso ali. Então ele é basicamente um pop-up, né? Como eu falei para vocês. O position static, se eu colocar, por exemplo, left 100 pixels, não acontece nada. Por quê? Porque ele é estático, ele não vai mudar. Só começa a funcionar essa questão de position de left, top, enfim, propriedades para mudar o lugar de cada um, quando eu começo a lidar com position relative. Então, olha só. Vamos colocar o container 2 em cima do container 1. Top, menos 100 pixels. Olha só. Agora o container 2 está por cima do container 1. Interessante, né? Mas como que eu faço para que o container 1 se sobressaia em cima do container 2? Então, usando o z-index. Então, se eu colocar z-index 1000 aqui, e aqui eu colocar um z-index menos 100, o container 1 ele vai começar a sobressair. Por quê? Porque o z-index dele é maior, né? Então, espero que tenha feito sentido, né? A gente pode até colocar um left 50 pixels aqui só para vocês verem o que acontece, né? Ele deu uma puxadinha ali para a esquerda. Então, é assim que funciona position e z-index. Bem, uma das coisas que a gente mais faz quando a gente mexe com sites feitos em HTML, CSS e JavaScript é mexer com o fundo de um elemento HTML. Mudar a cor, colocar um gradiente, colocar uma imagem, enfim. São várias coisas que a gente pode fazer no fundo. E para isso a gente tem algumas funções bem importantes assim, para manipular o fundo de qualquer elemento. A primeira delas é o background color, que a gente já usou anteriormente, que é basicamente a cor do fundo. Depois dela, a gente tem o background image, que é usar alguma imagem de fundo, e pode ser até uma imagem da internet, essa imagem não precisa estar no seu computador, né? Ela pode estar num outro site completamente diferente. O background repeat e o background position, eles são basicamente usados para determinar quando a imagem deve ser repetida, ou como ela deve ser posicionada. E por exemplo, se a imagem é maior, imagina que tem isso daqui, daí tem o meu rosto, né? Então, a position é basicamente eu mexer no meu rosto dentro desse elemento, né? Ou seja, que parte do meu rosto eu quero mostrar, que parte da imagem deveria aparecer. Basicamente isso daí. Então, como a gente já mostrou para vocês anteriormente como funciona o background color, agora vamos usar imagens. Eu peguei duas imagens aqui,
uma grande para a gente mexer com position e a outra pequena para a gente mexer com repeats, né? Então, para selecionar uma imagem, a primeira coisa que a gente faz é background image e daí passa uma URL. Essa URL que eu já tenho, que eu escolhi ela anteriormente, e vamos pegar da imagem grande. Olha, é um pato, mas vocês ainda não estão vendo. Daí a gente digita aqui background position, certo? A gente pode usar funções como, por exemplo, center. Dele vai tentar centralizar. Opa, peraí. Esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Ele vai tentar centralizar, mas não tá legal ainda, né? Então, para resolver isso daí, a gente pode usar duas porcentagens. A primeira porcentagem relacionada a indo da esquerda para a direita, ou seja, eu quero que vá 10% para a direita. E essa segunda porcentagem indo de cima para baixo. Então você vai descendo conforme a porcentagem aumenta. Ó, desse jeito já dá para quase ver a cara do pato. Vamos puxar um pouquinho mais para a direita. Aí, colocar 30%. Ó, centralizou legal. Vou colocar 20 aqui. Descer um pouquinho mais no pato. Tem até um segundo pato aqui, mas é difícil de ver ele. Tá aqui o nosso mano pato. Não fez sentido, né? E agora eu vou mexer com repeats. E para usar o repeat, eu vou trocar a imagem. Vamos usar essa imagem aqui. Ó, já está repetindo, porque esse é o comportamento padrão, mas a gente pode alterar o comportamento. Os outros comportamentos possíveis são esses daqui. Primeiro é não repetir. O segundo é repetir só no X, ou seja, só no eixo X. Repetir só no eixo Y. Ou mesmo arredondar para tentar encher o máximo possível sem ficar sobrando ali um pato, né? Ficar tipo só metade de um pato aparecendo. Então é assim que mexe com background image, background repeat e background. E por último agora, a gente vai ver a questão das fontes. Bem, a fonte é basicamente para alterar o estilo da fonte, né? Usar ela como itálico. O peso dela, ou seja, quão grossa ela é, tem desde 100, que é um peso extremamente fino, para 900, que é super grosso a pincelada dela, né? O size, que é o tamanho que todo mundo usa, né? Desde o Word até o Notepad, você pode ficar alterando o size. E a família dela, que é a fonte que você vai utilizar em si. Pode ser um Arial, pode ser Roboto, enfim, você pode usar qualquer coisa, inclusive coisa online, que a gente vai mostrar. Agora vamos fazer o exemplo prático das fontes. Primeira coisa, vamos dar o font style, né? Vamos colocar ela como itálico. Vamos trocar o font size para um tamanho maior, né? 40 pixels, por exemplo. Fica bem grandão. 34, né? E vamos mudar o font weight também. Você pode ver que ele está bem fininho. Se a gente colocar uns 700 aqui, ó, fica bem mais grosso, né? E aí vamos fazer um negócio bem legal. Vamos pegar uma nova fonte. Então, para pegar uma nova fonte, a gente pode, por exemplo, digitar Roboto Font Google. E vai ter o site das fontes do Google aqui, né? Que é uma das fontes mais famosas dessa Roboto. Então, aqui ele vai dar todas as opções pra gente. Cadê? Bem fininha. Elas vão aparecendo aqui. Vamos pegar bastante. 700. Então, aqui tá bom já. E agora, para conectar essas fontes, olha como a gente faz. A gente coloca esse link aqui no nosso HTML. Do jeitinho que ele está explicando. E pega essa regra aqui para o CSS. Vamos ver a diferença que vai fazer. Ó, vocês viram que ficou bem diferente, né? E a gente importou todas as grossuras. Ó. Você pode ver que esse aqui é extremamente fino. O 500 já é mais grosso. E o 700 mais grosso ainda. Então, espero que tenham entendido a questão das fontes. E é isso aí, pessoal.